Boa noite, muita paz para todos. Antes de sair, estava conversando com Bia e Arthur, meus filhos, que estão aqui presentes. Tem um terceiro que ficou em casa. E Bia perguntou se eu estava nervosa e eu brinquei, disse que estava. Na ocasião não estava, mas agora fiquei. Fiquei porque o tema é de uma responsabilidade enorme. Não sei onde eu estava com a cabeça quando escolhi falar sobre família. Família nos remete à alegria, mas nos remete também a dores, a sofrimentos por vezes atrozes. Não foi à toa que Jesus fez a diferença entre parentela corporal e parentela espiritual. Quando ele pergunta, em tom, na verdade, de afirmação, para os que ali estavam com ele, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, ele estava justamente nos ensinando que nem todos que partilham conosco o convívio doméstico diário possuem afinidades. A parentela corporal, aquela sanguínea, não ocorre por acaso. Disso não temos a menor dúvida em função do que a perspectiva espírita nos ensina. Mas também sabemos que muitas vezes as provas no lar são muito acerbas, são muito difíceis. Porém, estamos conscientes também de que Deus não dá fardos pesados a ombros leves e que é possível suportá-las e, mais do que isso, superá-las. E ao longo dessa conversa, nós vamos tentar fazer um apanhado, uma espécie de síntese, porque é muita informação. O Espiritismo nos dá um manancial muito rico. E a reencarnação nos dá uma chave para compreendermos justamente essas situações, tanto de júbilo quanto de conflitos existenciais. Então, essa é a nossa proposta de hoje. Trazermos um pouco de esclarecimento sobre o tema, inclusive questões simples como: nós escolhemos os nossos parentes? Será que é uma escolha? É tão comum ouvirmos dizer: eu não escolhi meus pais, ou os pais dizerem que não escolheram aqueles filhos. Será que é assim? Será que nós escolhemos já no plano espiritual aquele companheiro para a jornada terrestre? São essas questõezinhas que vamos ao longo olhando. Agora com um olhar cuidadoso, porque em Espiritismo a gente é muito complicado dizer sempre é dessa forma. São muitas as vertentes, muitas as possibilidades. Então vamos dar esse passeio, né, um resumozinho, e pedir à espiritualidade amiga, a espiritualidade aqui do Cáritas, que nos ajude para que possamos compreender essas lições do Cristo e rogar a Deus que não venhamos a deturpar esses ensinamentos tão bonitos. Então, essa introdução que eu já fiz. Bom, o primeiro slide diz respeito à família e sociedade, porque todos já sabem, não é, que é uma noção bem comum, que a família é uma verdadeira preparação para a vida social. E o Espiritismo nos diz isso de forma clara na questão 774, que diz assim: os laços de família resumem os liames sociais. E Joana de Ângeles acrescenta: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade.
E ela usa um termo interessantíssimo. Pequena república fundamental para o equilíbrio da grande república humana representada pela nação. E nós temos, inclusive, o exemplo disso, quando em casa nós buscamos fazer com que essa pequena república, que é o nosso lar, seja equilibrada, a fim de que esses atores dessa república menor possam cumprir seus papéis socialmente da melhor forma possível. A escola dos nossos filhos frequentemente nos lembram que o papel delas é a instrução formal, mas a educação mesmo, a educação integral do ser, compete a quem? Compete aos pais. Essa imensa responsabilidade que não exige o saber do mundo. Senão as pessoas que não fossem letradas não poderiam educar os seus filhos. Mas exige outro tipo de sabedoria. E essencialmente a sabedoria moral. Porque a principal função dos pais é fazer a conexão dos seus filhos com Deus. Não Deus, essa figura formal, essa personificação humana daquele homem barbado, essa projeção que nós fazemos, mas conexão com Deus enquanto amor. Se ensinarmos aos nossos filhos o amor, não seremos mais tarde pagos com a ingratidão. Nem tampouco estaremos a colocar no mundo pessoas que contribuirão para a violência. Então, o amor, essa pequena célula da sociedade, de fato, começa em casa. Começa não nas paredes materiais, mas no lar. E para que tenhamos a compreensão verdadeira do que é um lar, que não significam paredes, nem tampouco a mera junção ou coabitação de pessoas, porque vai muito além disso. Para haver lar, tem de haver conexão. E hoje em dia, um dos grandes problemas da atualidade é essa falta de conexão entre as pessoas. Dentro de casa, fora de casa, porque estamos ocupados com as mais variadas coisas, inclusive com as redes sociais. Não tenho nada contra em si mesmo, inclusive uso, mas é o exagero, é o excesso. Quantas vezes perdemos de ouvir o nosso próximo, e o nosso próximo mais próximo, inclusive dentro de casa, porque estamos distraídos com tantas notícias interessantes, entre aspas, porque boa parte delas de interessantes não tem nada. Então, perdemos um tempo precioso, muitas vezes, nessa conexão com quem está por perto. Não quer dizer que vamos viver exclusivamente em função da família, porque aí teríamos um outro exagero do egoísmo familiar, quando Jesus já nos ensinou que a nossa família é muito mais extensa. E nós deveremos dar a nossa contribuição em relação ao próximo, seja ele mais próximo ou um próximo mais distante. Então, onde conseguir, de que forma, melhor dizendo, conseguir esse caminho do equilíbrio, porque também não adianta eu desassistir a minha família, fazendo 1000 trabalhos sociais e esquecendo de cuidar do meu lar. Não chegaríamos ao ponto de dizer que essas pessoas que esquecem da própria casa, do próprio lar, não fizeram nada de bom. Não, o trabalho feito fora do lar é válido sim, tem sua valia. Mas estão perdendo uma grande oportunidade, porque naquele recinto doméstico, usualmente é onde estão os espíritos que você tem responsabilidade direta para fazê-los progredir. E vamos agora tentar ver numa síntese de que forma se organizam, de que forma se reúnem as famílias.
Espécies de famílias, a gente já viu. Famílias espirituais. Como se unem as famílias espirituais? Unem-se na erraticidade, no plano espiritual, pela afeição, simpatia e semelhança de inclinações. Então, as famílias espirituais é simples. Resumindo, elas vão se unir simplesmente por simpatia, por afinidade. As famílias corporais já se tornam um pouco mais complexo. Por quê? Porque vão ser formadas por agentes diversos, não necessariamente por afinidade. E aí vocês poderiam estar pensando, mas que história é essa? Como é que Deus, não é, permite que reencarnem numa mesma família espíritos que, digamos, até mesmo antagônicos, pela necessidade do reajustamento. E é uma grande oportunidade de aprendizado. Então, quais as espécies de liames? Laços corporais extinguem-se com facilidade. Lembrem-se aquelas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo: o corpo vem do corpo, mas o espírito não vem do espírito. Então, o que é corporal vai se extinguir se não tiver afinidade, se não tiver amor, vai se extinguir aqui mesmo na Terra. E muitas vezes se extingue bem cedo. Quantas separações, né? Irmãos que se odeiam, irmãos corporais. Porque os irmãos, por afinidade, jamais iriam se odiar. Não é? Mas lá na frente a gente vai ver a terapêutica. Os laços espirituais, por sua vez, perpetuam-se através dos tempos. Não se rompem. Então poderíamos pensar, será que no plano espiritual eu vou encontrar várias mães, vários pais, vários esposos, várias esposas? E eu já vi uma pessoa, inclusive, que me fez essa pergunta preocupadíssima, né? Como é que se tem várias encarnações e teve vários maridos, se iria encontrar todos os maridos? E como é que ia ser essa situação no plano espiritual? E eu expliquei que, na realidade, como a questão é de afinidade, é de amor verdadeiro, então a gente vai encontrar com aquela pessoa que a gente realmente tenha a verdadeira afinidade, o verdadeiro amor, a verdadeira sintonia. Então não se preocupem com isso. Quem são nossos familiares? E aí vem as possibilidades. Podem ser afetos, podem ser desafetos e podem ser desconhecidos também. Poderemos ter um encontro, né? Podem ser colocados numa família, por exemplo. Não tem aquelas situações de família que dizemos até nem parece que fulano é da mesma família. Isso acontece. E aí vai uma verdade maior do que a gente imagina, porque aquele espírito realmente não pertence à família espiritual. Por isso que não há maior afinidade. Mas está ali, muitas vezes, temos duas hipóteses. Se ele causa muitos problemas, é um espírito nitidamente, em relação a esses outros, mais atrasado, também não foi à toa que ele reencarnou ali. Ele reencarnou como uma oportunidade de aprendizado. Aquela família que já tem valores mais bem estabelecidos vai alavancar o progresso daquele que teve a oportunidade de ali reencarnar. Então serve de oportunidade para esse espírito e de prova, que espera-se seja bem-sucedida, para esses que o receberam. Mas pode também ser exatamente o contrário. Pode vir um espírito bem mais evoluído, numa família ainda muito arraigada às questões materiais, às questões corpóreas. E por que esse espírito encara uma missão como essa? Para tentar fazer progredir essas pessoas. E aí, momentaneamente, ele fica separado daquelas afinidades espirituais. Isso acontece até com certa frequência, de espíritos muito ligados, do ponto de vista espiritual, se
separam como se pulverizassem um pouco para alavancar o progresso de outras pessoas. Veja como funciona a misericórdia divina. E agora eu estou me lembrando de uma história belíssima que Divaldo conta numa palestra. A energia poderosa do amor, essa palestra. Quem tiver interesse, ele conta 2 histórias sobre 2 mães. Eu vou me deter na primeira história, que é uma história longa, mas eu vou tentar resumir. Era uma senhora negra, muito bonita, a origem dela de Cabo Verde. Ela vendia acarajé na Bahia, uma baiana, assim como o Divaldo. E conheceu um verdureiro, um homem também muito interessante, também negro, e eles se apaixonaram. Ela se apaixonou perdidamente por ele e foi viver esse amor. Estavam indo muito bem, até que esse senhor, naquela história, isso se passa, eu acho que na década de 50, por aí. Esse senhor pede, que era clássico, né? Essa história naquele tempo, pede uma prova de amor. E ela, mas que prova você quer? E ele diz, eu quero ter você. Eu tenho as minhas necessidades de homem, né? E vejam que numa época que a virgindade era um valor muito forte. E ela titubeia, tenta dissuadi-lo dessa ideia, mas ele insiste e ela acaba cedendo. Depois de 3 meses, ela engravida. E como achava que ele também nutria o mesmo amor por ela que ela nutria por ele, foi contar a boa nova. Foi contar que estava grávida. E qual não foi a decepção dela ao perceber que a reação dele foi a pior possível. Ele simplesmente queria que ela abortasse. E ela disse, mas como? O fruto do nosso amor e você quer que eu aborte? Ele disse sim, e eu conheço inclusive uma pessoa que pode fazer esse serviço. A gente vai colocar mais um miserável no mundo. Eu, um verdureiro, você é uma vendedora de acarajé. E ela fica profundamente decepcionada. Mas diz, eu não vou fazer isso. Eu vou cuidar do meu filho com todo amor. E se separa dele que ele não a quer. Inclusive dizendo que da mesma forma que ela foi fácil assim com ele, esse filho poderia nem ser dele. E fez todo um estrago emocional na pobre criatura. Mas ela, de uma fortaleza moral impressionante, foi trabalhar como nunca para sustentar esse filho. Conseguiu, não é, se manter sozinha, porque foi expulsa de casa pela mãe, porque a mãe considerou um ato de leviandade o que tinha acontecido. Mas ela trabalha, tem esse filho. Além de vender os acarajés, passa a lavar roupas também. Naquele tempo, aquelas roupas de linho branco dos homens. E ela lavava e passava. E conseguiu, dessa forma, manter o filho, que desde cedo demonstrava ser muito inteligente. E ela considerando aquele filho o maior tesouro da vida dela. Quando o menino fez em torno de 11 anos... A professora já tinha dito a ela que ele tinha uma facilidade muito grande para os estudos. E o dinheiro que ganhava, ela investia nos estudos dele. Mas convidou o filho a ajudar a trabalhar. Naquele tempo não tinha aquela consciência do trabalho infantil e tal. Mas o filho disse, olha mamãe, meu sonho é ser médico. E eu quero ter a oportunidade de estudar. Depois, lá na frente, eu vou lhe retribuir. E a mãe disse, bom, se o sonho dele é ser médico, é estudar, eu vou continuar trabalhando muito e trabalhava incansavelmente para que esse filho pudesse realizar o sonho dele, como de fato realizou.
Estudou depois em escolas públicas, mas conseguiu ingressar na Faculdade de Medicina da Bahia. Isso é uma história verídica. E a mãe sempre no sacrifício. Quando chegou no 3º ano de medicina, a mãe vendendo acarajé, por essas coincidências da vida, terminou conhecendo um médico renomado e ela falou do filho, que ela nem falava que era filho, dizia que era afilhado, com medo que ele tivesse alguma vergonha dela, para não expor, porque a essa altura era um estudante de medicina. E conseguiu o primeiro emprego do filho dessa forma, dizendo que tinha esse afilhado e se não poderia colocar no consultório, e assim foi feito. Esse menino se forma, né, esse rapaz se forma, e ela, absolutamente feliz, sai, vai comprar um sapato alto, que ela não tinha nenhum hábito de usar. Ao invés de comprar um par de sapato, ela compra 2. Um é para treinar em casa e o outro é para ficar novinho. Não é? Então faz todo esse ensaio. Diz ela que compra um belo vestido vermelho. E ela até diz, imagine uma negra vestida de vermelho, porque isso foi antes da morte dela. Ela pede que Divaldo vá na casa dela, uma casa muito simples, construída em cima de uma palafita, nos arrabaldes lá de Salvador. E Divaldo vai ouvir justamente essa confissão, que é essa história. Ela diz, eu não quero morrer com esse segredo. E se meu filho for lhe procurar, eu quero que você diga que eu o amo muito. Aí Divaldo pergunta se ela o perdoa. Ela diz assim, não, eu não o perdoo, porque quem ama não perdoa, simplesmente ama. Veja a nobreza do espírito. Não é? Então, esse filho se forma. No dia da formatura, ela contrata um táxi para levar a ela e ao filho a festa, né, a solenidade e a festa. Posteriormente, ela, se achando maravilhosa, foi ao cabeleireiro, sapato alto, vestido vermelho. Ela diz, imagine uma negra vestida de vermelho, e ela era uma negra muito vistosa, né, ela tinha autoestima muito boa. E então, foi quando o filho chega e diz, mamãe, eu gostaria de lhe fazer 2 pedidos. Ela, diga, meu filho. Ele disse, hoje é o dia mais feliz das nossas vidas. Aí a mãe diz, certamente. E ele diz, o primeiro pedido é que a senhora não vá para a minha formatura. E ela é tomada de surpresa, mas se controla para não esboçar nenhuma reação, não é, naquele dia tão importante, não é, que vem a diminuir a felicidade do filho. E ele explica, é porque eu fiquei noivo do filho daquele médico, não é? E aos poucos eu, inclusive, fui levando meus pertences para lá, e eu vou entrar como madrinha com a minha noiva. E eu não gostaria que a senhora fosse, porque eu disse a eles que eu era órfã. E ela tem aquela dor enorme. Aquela história do companheiro que ela teve, que tinha sido uma apunhalada muito grande, nesse momento ela revive aquela dor. Pela 2ª vez ela estava diante de uma profunda decepção em relação a uma pessoa que ela também amava, e o próprio filho. E ela olhava para ele e dizia, de onde vem tanta soberba, né? Mas disse, não, meu filho, está tudo bem. Ele disse, o segundo pedido é que, se a senhora precisar de alguma coisa da questão médica, me chame que eu venho aqui, mas não vá lá na clínica. E ela diz, não se preocupe, meu filho, eu sempre tive a saúde muito boa, então certamente eu nem vou precisar.
e se eu precisar de alguma coisa, eu procuro, como sempre procurei, algum hospital público aqui perto. E deixa esse recado, depois dessa confissão, diz a Divaldo que se o filho for procurá-la, ela achou que ele iria fazer isso quando soubesse da morte dela, e Divaldo deixasse claro que ele não tinha guardado nenhuma mágoa em relação ao filho. E o filho, depois de uns 15 dias do falecimento dela, foi até a Mansão do Caminho. Ela era uma frequentadora já há uns 15 anos, porque na mesma noite que ela sofreu essa profunda decepção, né, pela segunda vez na vida, ela foi chamada por uma vizinha, são esses anjos que aparecem na vida da gente, não é? E foi com essa vizinha para a Mansão do Caminho assistir uma palestra de Divaldo, cujo tema era exatamente aquele, muitas vezes quando a gente perde, a gente ganha, e quando a gente ganha, a gente perde. E Divaldo se dissertava sobre isso. Então, esse médico renomado, que Divaldo chegou até a ver as fotos nos pertences, né, dessa senhora, foi atrás de Divaldo. Chegou meio sem jeito e perguntou: olha, eu vim aqui porque eu soube que uma senhora muito miserável faleceu e foi enterrada por você. Foi sepultada por você. Aí Divaldo disse: não, eu nunca sepultei ninguém miserável, não. Recentemente eu sepultei uma dama muito digna, muito nobre, muito rica de amor. Essa sim eu sepultei. Agora, essa miserável que você está falando, eu não sei nem quem é. Inclusive porque essa senhora que eu sepultei com muito amor, ela nunca pediu esmolas, ela sempre trabalhou muito. E ele disse: mas o senhor quem é? Ele disse: eu sou uma pessoa que a conheceu, eu sou afilhado dela. Gostaria de saber, porque soube que ela lhe contou, falou, ficou horas antes de falecer na companhia do senhor, o que foi que ela disse? Aí Divaldo disse: eu não vou dizer, porque eu não vou dizer uma confissão, é muito estranho o senhor, como médico, querer que eu revele uma confissão a um estranho. Onde ficaria a ética, não é? E Divaldo fez de propósito, para ver até onde aquele homem, né, com aquela soberba, chegaria. Então, ele, hora nenhuma, nessa oportunidade, disse que era a mãe dele. Mas Divaldo disse: deixa ele ir que ele volta. Um mês depois, mais ou menos, volta o cidadão. E aí se aproxima de Divaldo novamente. O senhor está me reconhecendo? Ele disse: naturalmente. E se eu fosse um familiar? E Divaldo disse: depende. Eu só revelaria algumas coisas se fosse um familiar próximo, porque tem familiares que são mais estranhos do que os próprios estranhos. E aí ele termina dizendo que é o filho, e Divaldo simplesmente diz que ela não guardou mágoa nenhuma, não é? Pelo contrário, o amava muito, e que ele tinha desperdiçado uma grande oportunidade, porque o que ele era hoje, ele devia àquela senhora que tanto fez por ele. E Divaldo relata que chega a ver a mãe, como espírito, abraçando o filho, chorando copiosamente, emocionadíssima, continuava amando como sempre amou, mesmo diante da maior prova de ingratidão. Uma pessoa que tudo fez pelo filho e foi paga dessa forma. Se sustentou como sempre fez, pelos caminhos da lavagem de roupa, acarajé, com a maior dignidade, como dizia Divaldo, um espírito extremamente nobre, e ele perdeu a oportunidade de tirar desse espírito, no bom sentido, o que de melhor ela tinha para dar. Porque aquele homem intelectual, do ponto de vista moral, terá ainda de passar por um profundo aprendizado, uma profunda revisão de valores.
Então, vejam, a vida nos brinda muitas vezes com o espírito de luz próximos a nós e nós não conseguimos nem enxergar. Simplesmente porque estão envergando digamos, uma capa para esconder toda essa nobreza e que precisaria de olhos de ver para se alcançar. Vamos dar uma continuada aqui nos nossos slides. Como se forma a família? Então, na espiritualidade, a gente já viu a lei de sintonia. Então, é um liame, uma ligação, um nexo espontâneo. Sempre será de forma espontânea. Já em relação aos laços corporais, que vêm através da reencarnação, os nossos pais nos fornecem o corpo, mas os nossos espíritos pré-existem. Então, as ligações vêm por afinidade em função de outras vidas, são reencontros, são aquelas famílias que se reúnem e que são felizes e que se dão bem, todos os membros. Né? Aí a gente vê que são ligações por afinidade. Ou atração magnética desta vida, vamos ter também encontros, nem todos são conhecidos de outras vidas. Reajustes recíprocos é bastante comum, né? Talvez seja o mais comum, se eu não me engano, no livro Sexo e Vida de Emmanuel, ele fala que nós temos milhares de criaturas em ligações expiatórias, são aqueles sofrimentos mais atrozes, e temos esses reajustes que é muito comum nas famílias, né? Junta, e uns vão aprender uns com os outros. Né? O meu defeito, eu não tenho um defeito tão acentuado numa área, mas numa outra eu vou ter. Já o meu irmão é melhor do que eu em certas coisas, pior em outras, e juntos vamos aprendendo. E também temos algumas afinidades, e isso sustenta um lar, especialmente se houver o quê? Se houver tolerância, se houver caridade, porque a caridade não deve ser reservada para o lado de fora da casa, não. Ela deve começar dentro de casa. E é ali no cadinho, na lida diária, onde estão as provas mais difíceis, porque ali nós somos testados o tempo todo. E tem um componente que é importantíssimo, deve ter mesmo, que é a intimidade. Mas justamente a intimidade, sem aquele verniz do mundo, pode propiciar também os desentendimentos. Mas é melhor correr o risco de um certo desentendimento do que não haver as conexões. Mas a gente pode procurar um caminho do meio. É que intimidade em excesso, quando descamba para grosseria, essa a gente deve procurar evitar. Aí não é saudável. Então, nós vamos ter ligações nitidamente expiatórias. Vou ver aqui como é que está com o tempo, porque eu vou pedir licença para contar mais uma historinha a vocês. Essa é uma história também bonita, sofrida, mas o final talvez não mexa tanto, porque eu vi aqui algumas pessoas bem emocionadas, não é, com a história desse médico baiano e desse nobre espírito, né, que o recebeu. É a história de uma moça chamada Cecília, e bem retrata essa questão das ligações expiatórias. Por isso que eu vou contar essa história. Tentarei ser mais breve um pouquinho do que na outra história. Bem, Cecília, ela logo muito cedo sofreu maus tratos da própria mãe. Por isso, foi bater num desses abrigos para crianças, que antigamente se chamavam orfanatos, não é? Hoje a gente chama de abrigos. E essa história é muito comum, né, Bel? A gente viu muito isso, eu tive a oportunidade de trabalhar junto a uma vara de infância e juventude, e são histórias de vida muito tristes. E essa Cecília foi para um abrigo,
Depois a avó materna atirou desse abrigo, mas o relacionamento dela com a avó era muito ruim, até que ela finalmente conseguiu ir para a guarda do pai. E pensou, bom, agora eu vou ser feliz. Agora meus problemas acabaram. Mas qual nada. Que profunda decepção sofreu a Cecília. Foi abusada sexualmente pelo pai. O sofrimento imenso, o trauma profundo. E Cecília com a dificuldade muito grande de se relacionar socialmente falando, revoltada, o que é bastante compreensível numa situação dessa. Foi trabalhar como cobradora de ônibus. Isso aconteceu em Brasília, é outra história verídica. E num desses trajetos ela conheceu um rapaz de relance. Conversaram, tiveram afinidade e esse rapaz percebia que ela era uma pessoa assim, com muita dificuldade, muito desconfiada, revoltada. E passou um tempo sem vê-la porque ela foi trabalhar como babá em Madrid. Passou uns 2 anos por lá, voltou ao Brasil. E nessas coincidências que não são coincidências, reencontrou esse rapaz que ela tinha conhecido enquanto era cobradora de ônibus. Esse rapaz frequenta a Federação Espírita Brasileira. Uma pessoa muito dedicada ao espiritismo e muito sensível. Então percebeu toda a problemática da Cecília e aos poucos foi aproximando, aqui a essa altura já era sua namorada, do conhecimento da perspectiva espírita. Com esse conhecimento, ela passou a diminuir a questão das dificuldades de relacionamento e da própria revolta que vinha por não compreender por que ela, justo ela, tinha passado por tantas coisas difíceis. São provas terríveis, mais do que provas, verdadeira expiação. Quando passou a compreender, quando passou a estudar, foi se desarmando. Ele dizia que ela não tinha nem a capacidade de perdoar as pessoas. E ela começou a ter essa capacidade de perdoar. E começou a se libertar do passado. E foi viver esse amor. E hoje se encontra já há alguns anos vivendo, casaram e estão bem. E diz que se não fosse o conhecimento do Espiritismo, dessa explicação, dessas ligações do passado, ela talvez nem tivesse nunca superado isso que passou. Então, minha gente, o Espiritismo é uma perspectiva que, pelo conhecimento que nos dá, essa chave para compreender, nos ajuda a encarar as dificuldades da existência sem maiores revoltas. Porque num planeta como esse que nós vivemos, e na condição, em geral, de muitos de nós, uma condição mediana, todos nós temos inúmeras provas a enfrentar. E essas provas não estão apenas do lado de fora dos nossos lares, não. Estão muitas vezes, ou talvez até sobretudo, dentro do próprio lar. Então esse evangelho de Jesus, esse evangelho de Jesus explicado pelo Espiritismo, nos dá o agasalho para que a gente possa superar as nossas dificuldades. Porque não podemos esperar a modificação do outro. A modificação tem de começar em nós. Se já acendemos uma pequena luz, é com essa luz que nós temos de enxergar o outro. E assim seguirmos adiante. Se formos ou se fomos vítimas de incompreensão, de ingratidão de nossos parentes, é pensar que Deus o abençoe. E um dia, certamente, virá a oportunidade desse reajustamento, desse resgate.
e se conscientizar de que cada um de nós deve procurar fazer a própria parte. Mas não podemos fazer a parte do outro. As provas, as dificuldades, o outro vai ter que enfrentá-las. Nós temos o papel de prepararmos as pessoas, aqueles que estão no nosso convívio, para essa conexão com o alto, para serem o melhor que puderem ser. E nisso, o Evangelho segundo o Espiritismo também nos ensina de uma forma muito clara. Numa mensagem de Santo Agostinho, que é a ingratidão e os laços de família, ele pede, ele solicita a todos nós que, em relação aos nossos filhos, que desde a mais tenra idade, nós olhemos para os nossos filhos, não apenas com esses olhos da ternura. A ternura tem que existir sim, sempre, mas um olhar daquele que tem que espreitar também os menores indícios de orgulho e de egoísmo. Pois aquela criança, ou crianças que nos foram confiadas, não o foram à toa. E também, numa outra vertente, mas também da mesma forma, questão de família, em relação aos nossos pais. Por piores que tenham sido para nós, no mínimo, nos deram a oportunidade de reencarnar. Então, não podemos voltar as costas para os nossos pais. Se a caridade é devida em relação a todas as pessoas, quanto mais em relação àquelas que Deus, por necessidades nossas, as mais variadas, pôs no nosso caminho. Então, não é fácil. Sei que muitos de nós passam por provas difíceis em família, mas se não procurarmos nos reajustar hoje, mais na frente retornaremos para os devidos ajustes. Então, vamos fazer isso quanto antes. Vamos abençoar cada oportunidade, a cada golpe, a cada ofensa. Pensarmos o que faria Jesus se estivesse no meu lugar. O que faria um espírito nobre como o dessa senhora baiana faria se estivesse no meu lugar. Imaginem que exemplo. Dizer, inclusive, que não há o que perdoar, porque quem ama, simplesmente ama. Quando é que chegaremos a esse ponto? Quando é que, como Paulo dizia, em relação ao Cristo, quando ele compreendeu a verdadeira missão de Jesus e quando ele pergunta, que queres que eu faça a Jesus, e ali começa toda uma transformação, ele numa carta, ele já diz, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo quem vive em mim. Então, sei que não é fácil, que muitos de nós estamos ainda muito distantes disso. Mas vamos exercitar no dia a dia, devagarinho, aprendendo, a gente vai errar aqui, errar acolá, mas vamos em frente. O Evangelho segundo o Espiritismo também diz que das provas mais difíceis, talvez a pior, ou com certeza a pior, é justamente aquela que afeta o coração. Outra questão importante é se escolhemos nossa família corporal. Que acham? A gente escolhe? É obra do acaso? É verdadeira aquela afirmativa, eu não escolhi esses pais, muito comum nos adolescentes, não é? Quando se revoltam, eu não queria ter esse pai ou essa mãe, eu não escolhi, não tive direito de escolha. Escolhe. Numa condição, não é sempre, a gente vai ver que tem as exceções, mas assim, quando já há algum discernimento,
juntamente com os benfeitores espirituais, nós vamos escolher a nossa família de acordo com a necessidade de evolução nossa, de acordo com a necessidade de reajuste, de reencontro, de aprendizado. E sempre, sempre mesmo, em qualquer circunstância, é uma grande oportunidade de aprendizado. Então, planejamos a nossa família. Agora, há exceções. A exceção, a gente vai ver agora, é quando o nosso livre-arbítrio, pela falta de discernimento, quando não estamos enxergando bem, então é um espírito inferior ou que está com má vontade. Que podemos nós estar numa condição de fechamento mental tão grande que não vamos poder exercer plenamente esse livre-arbítrio. Plenamente, inclusive, é para os espíritos bem evoluídos. A gente exerce relativamente esse livre-arbítrio, a gente precisa de uma espécie de bengala, são esses irmãos espirituais que nos ajudam a enxergar melhor. Tanto quando a gente está nesse plano, através das intuições, quando a gente está no plano espiritual. Ai da gente se não fossem esses irmãos. Então, há a possibilidade de imposição de certa existência e o motivo. Não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso. Essa existência pode servir para a sua purificação, o seu adiantamento. E, ao mesmo tempo, servir-lhe de expiação. E é muito comum, nas desobsessões, quem trabalha com a parte mediúnica, observar que alguns espíritos estão ainda tão recalcitrantes naquele ódio. E não vou dizer que não há razão para ter aquele ódio, não. Muitas vezes tiveram a família destruída, os afetos destruídos, foram vítimas de crimes terríveis, então ficam vinculados àquela pessoa por conta desse passado delituoso. E a dificuldade de perdoar é tão grande que a espiritualidade termina fazendo aquele trabalho de base, digamos assim, preparando aquele espírito, preparando aquela família para que ele reencarne exatamente naquele lar onde tanto mal ele fez, ele provocou. E aí vocês poderiam estar se questionando, e essa história vai dar certo? E a resposta que eu posso dizer é, poderia dar certo. Deus não dá provas maiores do que se pode suportar. Mas pode não dar certo, porque depende do livre-arbítrio. O irmão, no plano espiritual, se convenceu, mas ao reencarnar e entrar em contato com aqueles desafetos a quem ele muito odiou, ele pode sucumbir. Mas haverá sempre outras oportunidades, não é? E eu me lembro até de uma pessoa próxima a mim que diz, mas como é que a espiritualidade inventa certas situações, não está vendo que não vai dar certo? Não é bem assim. Sempre tem um plano B, e se não houvesse essa tentativa, não iria sair do canto, não iria haver o progresso. Então tem que dar esse crédito, né, se fazer esse esforço. E aquele que já tem a compreensão um pouco mais dilatada, aí é que deve fazer um esforço maior ainda. É aquele filho problema, é aquele pai problema, é aquele irmão que não se afiniza, que diz assim, mas esses dois vivem as turras. Mas essa lapidação, ela vai ter de existir mais cedo ou mais tarde. Então, que seja mais cedo. Vamos ver como é que está o tempo aqui. Bom, vamos falar também de equívocos. Ali coloquei aquelas taças porque lembra, não é, a festividade, a embriaguez. E aqui nós vamos falar da embriaguez dos sentidos, juntamente com o auxílio do Livro dos Espíritos. Aí eu vou pedir licença para ler rapidinho aqui essa questão que é muito importante. Porque a gente faz besteira também nessas vidas, se deixando levar
pela simples atração física, pelas ilusões. Questão 939 do Livro dos Espíritos. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente, só de um lado há afeição, e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? E a resposta, eu cortei, uma resposta bem longa, eu coloquei só o que eu entendi ser essencial. Cumpre não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo. De sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. E aí vamos de novo para aquilo que a gente já ouviu várias vezes aqui nesse momento. Duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que muitas vezes os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se desde que a ilusão se desfaça. Então, precisamos ter olhos para enxergar o que é essencial, o que é do espírito, as reais afinidades. Senão estaremos na rota do sofrimento, mais cedo ou mais tarde, e muitas vezes até muito cedo. A ilusão passa, a realidade vem e a dor enorme. E uma dor ainda mais profunda quando existem outras pessoas envolvidas, que são os filhos. Não estou querendo dizer com isso que algumas separações não sejam necessárias, algumas são, para evitar um mal até maior. Porém, o ideal é que pensemos bem antes, para que não venhamos a pensar somente depois. Então, chegou o meu tempo, não é? Vou aqui agradecer a todos vocês pela paciência. Recomendar, se possível, quem não leu e quiser dar uma lidazinha, esse livro aqui, ó, Vida e Sexo, de Emmanuel. Fininho, ele é fininho em tamanho, mas de conteúdo é essencial, assim, do ponto de vista para entender relacionamentos. Fala sobre família, fala sobre casamento, namoro, homossexualidade. São vários pontos abordados de uma forma muito equilibrada. Claro, um espírito como Emmanuel, né? E a psicografia do nosso querido, eu não vou dizer saudoso Chico, porque Chico está na área, sempre assistindo a esse planeta. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, pela oportunidade dos esclarecimentos contidos na doutrina espírita, mas que não fiquemos apenas na superfície desses conhecimentos, que procuremos, na medida de nossas possibilidades, nos aprofundar, e mais do que isso, que possamos, ao menos, tentar sinceramente vivenciá-los no nosso dia a dia. Que as nossas famílias possam ser abençoadas, que possamos estreitar os laços domésticos, mas que também possamos ampliar os laços, compreendendo a grande extensão da família universal. Que saiamos da nossa esfera do egoísmo secular para abraçarmos, juntamente com Cristo, essa grande pleiade de espíritos encarnados e desencarnados, buscando todos juntos, em fraternidade universal, seguir adiante, para a frente e para o alto. Que Deus nos abençoe a todos.